Eu estava lendo um artigo científico e eu percebi o seguinte: nós vivemos aqui na Terra, certo? Nascemos aqui. Desde então a gente estuda a natureza e sabemos um bocado de como as coisas funcionam. Por exemplo, a gente sabe que a Terra permite com que a gente possa existir aqui. Também sabemos que ela tem 4,543 bilhões de anos. Quantas destas casas, planeta Terra, pode existir no universo? Fica até o final do vídeo, porque embora pareça ser uma pergunta aparentemente inofensiva, ela traz uma consequência extremamente interessante. Eu estava lendo aqui um artigo científico de 2015, obviamente vou deixar na descrição para quem quiser pegar a coisa mais detalhada. Anotei alguns números aqui. Estatística: 92% do total de planetas potencialmente habitáveis, tipo a Terra, capazes de existir no universo inteiro, conforme tudo a gente estuda em astrofísica, não nasceram ainda. Como assim, Raio? Explica melhor isso. Seguinte, mais ou menos 5 bilhões de anos atrás, quando o nosso sistema solar nasceu, existiam 8% de todos os planetas possíveis de existir no universo inteiro. Assim, planetas possíveis de existir vida, tipo mais ou menos como a Terra. Por isso então que eu falei os 92%. Obviamente, se você é uma pessoa como eu, a primeira coisa que passou na sua cabeça é como que alguém chega a uma conclusão desse tipo? Assim como toda boa pesquisa, resultados científicos são sempre aproximados. Nada nunca é exato. Nada. É assim por definição na ciência. Você tem um limite superior e um inferior. Números, quando você ouve geralmente de alguém, quando você confia que não tenha limite superior ou inferior, tudo bem, são aproximações. Mas a regra geral é, sempre duvide de números que não tenha margem de erro, incertezas. Preciso fazer um pequeno parênteses aqui em relação ao tema do vídeo. Por exemplo, com o 13,8 bilhões de anos. É o tempo calculado segundo a cosmologia padrão, modelo, relatividade geral, onde todo o universo estava contido num ponto infinitesimal com densidade que tende ao infinito. O famoso Big Bang, que a gente chama. Não é 13,8, na verdade são 13 bilhões 787 milhões, mais ou menos 20 milhões, segundo uma pesquisa de 2018 que usa uma metodologia específica como uma forma teórica e um modelo para poder fazer tudo isso juntado bonitinho. Tem outras maneiras de fazer isso também. Esta incerteza é de 20 milhões dentro desta metodologia, mais ou menos 1% do valor total. É necessário ter esses números em mente e entender pelo menos o conceito da incerteza da medida. Mas no geral, na internet, iremos ver de forma arredondada, alguns falando 13,7 ou 13,8 bilhões de anos. Fecha parênteses. Com o telescópio espacial Hubble, a gente sempre estudou as galáxias. Agora temos o James Webb, inclusive, né, que potencializou tudo. Dentro dos estudos das galáxias, uma coisa muito importante sempre foi estudar a taxa de formação de estrelas nas galáxias, uma estimativa ligada às galáxias. Existem galáxias de diferentes formatos, tamanhos e características. Cada galáxia teria uma taxa de formação estelar associada. Isto é, a quantidade de estrelas que a galáxia forma ao longo do tempo. Só que não dá para criar estrelas infinitamente. Em algum momento, o gás para formar estrelas acaba. Dê uma olhada no gráfico que eu vou colocar aqui do lado. É exatamente isso que a gente observa na prática com os telescópios. A taxa de formação estelar foi caindo ao longo do tempo. O negócio está mais devagar, só que ainda temos bastante gás disponível para formar novas estrelas. De certa maneira, comparando com a vida humana, tem muito tempo à frente ainda para fazer mais estrelas no universo aí. E aí, com base nessa taxa de formação estelar, junto com a taxa de formação de planetas, um grupo de pesquisadores, que foi o do artigo científico que eu li aqui, montou um modelo com estas informações e principalmente também com a metalicidade, porque preste atenção, o planeta Terra tem metais e existe um limite onde, se você não tiver um ambiente astrofísico
com metalicidade suficiente para formar planetas rochosos não vão se formar. Basicamente isso. E o resultado é exatamente esse que eu falei no início do vídeo. 92% dos potenciais planetas com condições para que possam existir a vida como a gente existe aqui, não nasceram ainda. Isso me fez pensar em algo que provavelmente, se você acompanha esses assuntos, você também já se deparou com isso. Mas me veio de forma vívida um questionamento muito interessante. E se, caso não exista civilização extraterrestre, na verdade, não existe porque nós somos a primeira? Preste atenção nisso, porque pode ser uma das soluções, talvez uma das boas soluções do paradoxo de Fermi. Onde estão os alienígenas? Não estão em lugar nenhum, porque não nasceram ainda. Nós somos a primeira civilização. Eu preciso trazer uma outra informação aqui, que vai acabar sendo spoiler de um outro vídeo. A última estrela do universo não vai acabar nos próximos 100 trilhões de anos. E lembre-se do 13,8 bilhões de anos. Ou seja, tem bastante tempo para acontecer um monte de coisa no universo ainda. Segundo este artigo, as futuras terras, possíveis terras de existirem ainda, elas estão mais propensas a aparecer dentro de aglomerados gigantes de galáxias e também em galáxias anãs. A nossa própria galáxia Via Láctea também é possível de ter, mas a gente já consumiu quase todo o gás disponível, mas ainda vai ter estrelas se formando aqui na nossa galáxia. Na verdade, a gente vê isso o tempo inteiro. São as maravilhosas imagens de berçários de estrelas que a gente observa o tempo inteiro e vê na internet. Mas para finalizar o vídeo, eu vou deixar algo absurdo na cabeça de vocês. Assim, de fato, talvez seja um pouco assustador. A gente aqui, agora, neste instante de tempo, temos os telescópios espaciais, a gente consegue estudar as primeiras galáxias, as primeiras estrelas, procurando a radiação cósmica de fundo, tudo isso porque estamos no aqui, agora. Considerando a expansão do universo, no horizonte cósmico, onde as coisas estão se afastando mais rápido do que a velocidade da luz para chegar até a gente, ou seja, existe possivelmente outras coisas além do que a gente consegue observar, por isso que chamamos de universo observável, mais coisas vão desaparecer com a expansão do universo. Daqui a 1 trilhão de anos, lembre-se da estatística, 92% dos planetas não nasceram ainda. Uma civilização em 1 trilhão de anos à frente, lançando um telescópio espacial, jamais vai conseguir identificar evidências para o Big Bang e montar uma teoria como a teoria do Big Bang. Eles não vão conseguir observar a radiação cósmica de fundo, nem as primeiras galáxias. As teorias desta civilização no futuro serão completamente diferentes da nossa, porque eles não têm mais acesso aos dados que a gente tem agora. Será que neste exato momento não temos acesso a alguns dados do passado que poderiam resolver grandes problemas da astrofísica? De certa maneira, sim. Temos coisas além do universo observável e jamais iremos poder ver.